Boa tarde. Boa tarde. Eu sou José Carlos Tadelli. Eu sou professor de História lá no Colégio São Mauro também. A Dona Ivone pediu para eu dar essa aula. Normalmente a última aula tem um papel de destaque, mas aqui foi simplesmente por causa do tema e não por causa do palestrante. Realmente, de todo mundo aqui, eu sou o menos capaz para falar desse aqui. Eu espero que o assunto em si seja suficiente para suprir as deficiências do palestrante. Porque o assunto é realmente importante, o assunto é realmente grandioso. Então, Foi. O que eu pretendo falar? Eu vou falar um pouquinho da missa, dar uma introdução falando da missa, o rito romano, como ele é dividido, algumas coisinhas sobre ele, só para introduzir, falar do tema. E depois eu vou passar a falar dos símbolos que existem lá. Os símbolos, daria para dar milhares de aulas e seria um assunto inesgotável. Então, eu peguei algumas coisas, alguns símbolos que eu vou comentar alguns deles. Para começar falando dos símbolos, eu vou falar o que não é símbolo, e depois eu vou falar realmente dos símbolos deles, dos símbolos que aparecem na missa ou em outras partes da liturgia. Bom, primeiro a missa. O que é a missa? A missa é a renovação do sacrifício do Calvário. A renovação significa que é o mesmo sacrifício, não é um novo sacrifício. Não é próprio dizer Cristo morre de novo na missa. Eu poderia dizer Cristo morre de novo na missa, assim como Cristo nasce de novo no Natal. Isso, nesse sentido, sim, mas não propriamente. O sacrifício da missa é o mesmo sacrifício do Calvário. É uma renovação, como a gente diz, incruenta do sacrifício feito por Cristo. E como o Emerson Takase, ele comentou com vocês, ele falou da redenção, ele falou da dívida que foi criada com o pecado do homem. O problema é que não é a única dívida, né? Deus continua infinito, as nossas faltas cometidas continuam sendo contra Ele e continuam sendo infinitas. Ele tem infinita dignidade, ele ainda precisa de receber. Ele precisa receber infinitas graças, infinita glória, infinitas ações de graça. Isso da nossa parte. Como que a gente faz isso? Nós continuamos sendo finitos. Tudo bem, Cristo, ele pagou a dívida do pecado original. E agora, a gente não tem que fazer mais nada? Como que a gente resolve? Como que a gente dá as ações de graças que Deus merece? Como que nós pedimos perdão pelos nossos pecados que nós continuamos cometendo? E todas essas dívidas que nós temos com Deus, como nós resolvemos? Nós resolvemos na missa. O sacrifício de Cristo, sendo infinito, ele aconteceu, mas no tempo nós participamos aqui, procuramos recolher essas graças e devemos na missa. Com uma única missa, sendo o sacrifício de Cristo, sendo infinito, eu poderia, só com ela, uma única missa, sido por uma única pessoa, pagar todas as dívidas de todo mundo, dar todas as graças que Deus merece, agradecer tudo, fazer tudo o que eu preciso fazer com uma única missa. Infelizmente, nós não somos capazes de fazer isso. Por deficiência nossa, a gente não consegue aproveitar todas as graças que são distribuídas na missa. Então, a gente acaba... por quê? Depende do quê? Depende da nossa devoção. Depende de outras graças. Depende também da fé do padre, da fé de todo mundo. Então, de acordo com isso, o que é oferecido é realmente infinito. Mas como a gente aproveita isso, é de maneira finita. Depende da gente. Depende de como nós estamos dispostos a receber isso. No entanto, o que acontece lá é perfeito. Imagina que eu cometi uma falta com uma pessoa e eu quero me desculpar. Então eu vou e ofereço para ela um presente.
Do que depende? Depende primeiro da minha disposição para com ela. Realmente estou arrependido? O que eu vou oferecer de presente para ela? Dependendo do que eu oferecer, talvez não seja bom. E quando eu chego para essa pessoa, a minha imagem perante essa pessoa é uma coisa boa? Bom, eu estou querendo me aproximar de Deus. Eu estou querendo oferecer alguma coisa para Deus, para pedir perdão pelos meus pecados, para fazer um agradecimento. Eu consigo fazer isso? Bom, na missa é oferecido alguma coisa. O que eu ofereço na missa? O que é oferecido é perfeito? O que é oferecido é perfeito. O que é oferecido é o próprio Cristo. Cristo é oferecido na missa. Então, nessa parte, não tem problema nenhum. O presente que eu dou é perfeitíssimo e com certeza vai agradar a quem tá sendo oferecido, que é Deus. Quem oferece? Imagina que essa mesma pessoa para quem eu ofendi, ela não gosta muito de mim. Eu vou chegar a pedir perdão para ela, mas eu fiz uma coisa muito grave, ela vai querer nem me ver perto. Então eu peço para uma pessoa que gosta dela, uma pessoa que é cara a ela, e dá o presente para ela. Vai ser mais fácil. Nesse caso aqui, quem oferece? Tá bom, Cristo é oferecido na missa, mas quem oferece? Quem oferece, eu poderia mudar a pergunta para quem reza a missa. Quem reza a missa de verdade é Cristo. Não é o padre José, o padre João, o padre Manuel. Quando todos esses padres dizem, isto é o meu corpo, ele não diz isto é o corpo do padre João, padre José, padre Manuel. É Cristo. O padre reza em persona Christi. Então quem oferece é também Cristo. Então eu tenho duas coisas já. O que é oferecido é perfeitíssimo. É o próprio Cristo. Quem oferece é o próprio Filho de Deus. Que é o ser mais caro para ele. Então, perfeitíssimo. O que falta? Para quem oferece? Mas para quem eu estou oferecendo é suficiente, é poderoso o suficiente para me perdoar, para dar o que eu peço? Sim. Para quem oferece, é oferecido para Deus. Então, na missa acontece isso. O que é oferecido é perfeito, quem oferece é perfeito, e para quem é oferecido é perfeito. Então, com a missa eu posso ter tudo. Qualquer coisa que é pedido na missa é conseguido. Exatamente por causa disso aqui. Ficou claro? Uhum. A missa, ela tem as suas divisões. Eu não vou falar muito das divisões, que não é intenção só comentar a missa, mas só para dar um overview sobre a missa. A missa é dividida em duas grandes partes. Do começo, a parte que vai do começo até o credo, antes do ofertório, é chamada missa dos catecúmenos. E do ofertório até o fim é chamada missa dos fiéis. Por que ela tem esse nome? Antigamente, durante o Império Romano, os cristãos tinham muito medo de que pessoas se disfarçassem, diziam que tinham interesse falsamente em ser católicos e estavam lá para profanar a missa. Então, por proteção, eles não permitiam que a pessoa, até o momento que fosse batizada, ela assistisse toda a missa. Então ela assistia o começo da missa e, terminado o credo, ou antes do ofertório, ela ia embora. Então essas pessoas que estavam se preparando para receber o batismo são os catecúmenos. Então eles iam embora. E a partir daí começava a missa dos fiéis. Aí poderia ficar todo mundo que foi batizado, assistir a missa até o fim. Era muito comum naquela época ser batizado, já que tinha muita gente que se convertia, muito mais gente que se convertia adulto, tinha muito mais gente adulta que não tinha sido batizada ainda. E tinha uma preparação maior. Obrigado. Então, antes de começar a falar dos símbolos da missa, eu quero deixar claro uma partezinha aqui. O que não é símbolo? A presença real não é símbolo. Cristo é Cristo mesmo, tanto na espécie de pão
quanto na espécie de vinho, na forma de pão, na forma de vinho. É Cristo que está lá, é Cristo todo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. O mesmo Cristo que estava no presépio, o mesmo Cristo que estava na cruz. É o mesmo Cristo que está lá na hóstia. Eu vou retomar, mas só para deixar claro, porque para frente eu vou falar. A forma de pão representa o corpo de Cristo. Então, para não ter confusão. Representa por quê? Porque é todo, na verdade é todo Cristo. É Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. E na espécie de vinho, na forma de vinho, é corpo, sangue, alma e divindade. Representa o sangue, mas é Cristo inteiro. Então, só para deixar essa parte clara. Não sei se é oportuno. Eu ouvi outro dia que quando a Eucaristia é subida na água, já não é mais Jesus? Quando ela perde a forma dela, ela deixa de ser Cristo. Não, quando ela perde a forma. Quando ela perde a forma, ela também perde a substância. Então, todo pedacinho minúsculo continua sendo Cristo. Agora, se ele é dissolvido na água, e você, olhando aquilo, você diria, isso não tem mais forma de pão, ele também não tem mais substância de Cristo. É isso, padre? A hóstia partilha o sangue, se você separa uma porção do sangue, não é uma parte de Cristo, mas se multiplica, na verdade. Sempre é Cristo inteiro. Uma partícula é Cristo inteiro. Por isso, mesmo na veneração que a gente tem por uma hóstia que fosse enorme, vai ser por uma partícula. Muitas vezes, pelo modo de divulgar, as pessoas levam para casa, cai no chão, fica na maçaneta das portas, onde elas põem as mãos. O melhor símbolo é o fogo, porque nunca se unidade tem um pedaço de fogo. Na menor chama está o fogo inteiro. Tem até uma história, aproveitando, que estava passando um padre com o Santíssimo, e numa praça todo mundo se ajoelhou, menos um judeu se ajoelhou. Acho que é Santo Afonso que conta essa história. E tinha uma mulher que era possessa, que estava lá, ela tinha ajoelhado também. Quando ela viu o judeu não ajoelhar, ela levantou e deu um tapa nele. E falou, como você não ajoelha diante de Cristo? Ele falou, não vou me ajoelhar porque não pode ser Deus. Se fosse Deus, teria milhares de deuses, cada um em cada igreja. Ela fala, não. Ela pegou uma espécie de peneira, um crivo, colocou na frente do sol e falou, olha isso aqui, ó. Você está vendo vários buracos iluminados, tem um monte de sol? Ele falou, não, é só um sol. Pois Cristo é a mesma coisa. Você vê vários, mas continua um único Cristo. E os judeus se converteu. Aqui. Essa é a planta de uma igreja. Vamos começar com símbolos, falando da própria construção. Pode ver, ela tem forma de cruz. Ela representa o paraíso. Normalmente ela é feita nessa disposição. Não sei se vocês estão vendo lá em cima, norte, sul, leste e oeste. O altar fica aqui no leste. A entrada é aqui no oeste. Então a gente sai, na igreja se entra em direção à luz, em direção a Deus. É totalmente o contrário do que faziam os pagãos. O templo pagão, os egípcios, por exemplo, no templo deles, inicialmente era um pátio, depois você entrava no local que tinha uma semi-obscuridade, tinha algumas janelas, ou o teto lá deixava entrar um pouco de luz, e no fim, onde estava a estátua do Deus, era obscuro. Então os pagãos iam para a obscuridade. Os católicos não. Vão para a luz. E normalmente nessa região aqui, como aqui a gente pode ver a cruz, tinha bastante vitrais para iluminar bem, era a parte mais iluminada da igreja, o altar. Vale lembrar que o sol nasce no leste. Isso. Por isso essa ordenação. Exatamente. O sol nasce no leste, e aí ficaria bem iluminado. O sol representa Deus, né, também. E dizem que a metáfora mais antiga usada pelos literatos é
da luz, e a luz representando Deus. Alguns dizem que foi a rosa, mas mais antigo que a rosa ainda é a luz. A luz como representação de Deus. E a gente pode ver várias passagens na Bíblia onde fala isso aqui. Eu sou a luz do mundo, o que me segue não anda nas trevas. São João, né? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então é fácil entender Deus como a luz. Uma maneira de obter a luz, que se usa bastante na igreja, são as velas. E a vela é um símbolo de Cristo. Por quê? Porque a vela, para poder dar a luz, ela tem que se consumir. Ela morre, por assim dizer, ela morre para iluminar os outros. Por isso é o símbolo de Cristo. Cristo morre para a nossa salvação. A vela representa esse sacrifício. Uma coisa que os medievais descobriram, já que Deus, luz, representa Deus, então vamos fazer com que as nossas catedrais sejam repletas de luzes. Então eles criaram um vitral. Faziam verdadeiras, essa aqui é a Santa Chapelle, eles faziam verdadeiras caixinhas de vidro. Às vezes a parede era inteira, como essa aqui, né? Inteirinha de vidro. E é essa parte do altar, a parte que a gente está vendo aqui. Então ficava bem iluminado. E o que é o vitral? O vitral é uma espécie de vidro colorido, onde tem certas imagens, em que a luz atravessa ele sem danificá-lo. E atravessando pelo vitral, a luz fica colorida e fica suave. Eu não consigo olhar para o sol diretamente. O sol, apesar de ser a fonte da luz, se eu olhar, eu vou danificar meus olhos. Meus olhos foram feitos para a luz, mas se tiver luz demais, eu não sou capaz de ver. Eu não sou capaz de suportar aquela tamanha luz. Mas quando ele passa pelo vitral, ele fica suave, fica colorido, fica proporcional a nós. Então o vitral, pelo qual a luz passa sem danificar, é símbolo da Virgem Maria. Pela qual Cristo se encarna para a nossa salvação. Outra coisa bastante usada na missa, nas liturgias em geral, é o incenso e junto com ele turíbulo. O incenso também está cheio de símbolos. O primeiro símbolo é a chamada Shekinah, a presença de Deus. Lembra dos judeus que durante o dia aparecia nuvem, que para fazer fazer sombra para eles andarem no deserto, e à noite aquela coluna de fogo. Deus aparecia no formato de nuvem. Por isso eu escolhi essa foto aqui, que está com bastante fumaça ali atrás. O incenso representa isso. Deus está presente naquele momento. Deus está lá. Dizem que nas consagrações das igrejas, quando era tudo bem feito, uma igreja nova vai ser consagrada, o altar vai ser consagrado. Então vai ter, o bispo vai lá, vai fazer toda a consagração. Durante 3 dias não dava para entrar na igreja de tanta fumaça que ficava. Oi. Também que o incenso como presença da divindade não é só na religião católica. Sim, também se tem isso. É por isso que não se convém usar incenso em casa, por exemplo. Sim, eu vou comentar. Não, imagina. O incenso, aproveitando, o incenso ele foi bastante usado, ele sempre foi usado, sempre pelos pagãos e também pelos judeus. Era muito usado, Cristo recebeu incenso de presente, era uma coisa rica, uma coisa preciosa. No começo, os católicos, os cristãos, pelo menos os ocidentais, não queriam usar o incenso. Porque era tanto usado pelos pagãos que eles se recusaram a usar, para não confundir. Como hoje também. Hoje também é bastante usado, até essas religiões orientais usam muito. E também dá para confundir. Em Jerusalém, e naquela parte, era usado bastante.
porque já era costume dos judeus usarem. Os judeus já usaram, então eles não tinham esse preconceito. Os pagãos que usam. Não, a gente já usava o incenso. Então eles continuaram usando. No Ocidente, o uso do incenso ficou retardado. Demorou um pouco mais para eles assumirem esse uso. Mas depois eles acabaram usando bastante. Você queria complementar alguma coisa? O que mais? O incenso, ele é símbolo de adoração. Por exemplo, o padre, quando tem o Santíssimo Sacramento, ele vai e incensa. Aquilo representa a nossa adoração perante Deus. Ele também incensa relíquias de santos ou mesmo imagens. Também representa a nossa veneração aos santos e a essas relíquias. E representa a nossa oração. A oração de cada um. E como ela deve ser. Isso aqui é uma passagem dos Salmos. Acho que 140 ou 141. Suba direto a ti a minha oração como incenso. Mas como assim? Como fumaça, o incenso ele sobe, ele vai para cima. Mas ele não vai de forma ousada, como um foguete, que sobe direto em linha reta e aquele pedido, eu quero isso e acabou. Não, ele sobe confiante, mas fazendo aquelas volutazinhas, de forma humilde, mas também de forma decidida, ele só vai para cima. A fumaça vai para cima e acabou. Assim tem que ser a nossa oração. Tem que ser humilde e confiante. Então por isso é o símbolo da oração. E para usar o incenso, a gente usa ele no turíbulo. O turíbulo, a gente pode ver o formato dele, ele parece mais ou menos um coração humano. E é isso que ele representa. Representa também, ele tem três correntes que se apoiam nele, mais uma que levanta a tampa. As três correntes são devido à Santíssima Trindade e a outra é Cristo encarnado. É Cristo, né? A primeira parte de baixo representa a terra e a tampa representa o céu. Mas por que ele representa o coração humano? Já tentaram acender uma fogueira sem álcool, sem esses mecanismos modernos, pólvora e tudo, dá trabalho. Isso depende da madeira que você usa. Se você usa madeira verde, então, dá trabalho, você tem que assoprar, apagou, você acende de novo, assopra, abana, aí pegou um pouquinho de fogo, você vai lá, vai assoprando, abanando, até que começa aquela labareda, dependendo da madeira, é aquela labareda bonita, mas tem um cheiro ruim no começo, depois ela vai secando, vai ficando só brasa, a chama as labaredas vão sumindo, e aquela coisa fica quase só luz e calor. Aí está no ponto para colocar o incenso. Por esse motivo ele representa o coração humano e o fogo dentro do turíbulo representa a graça de Deus. Dá trabalho converter. Uma pessoa para se converter dá trabalho. Tem que assoprar, acender, apagou, acende de novo, apagou, acende de novo. No começo cheira mal, aquela madeira verde, a pessoa que acabou de se converter, ela quer fazer um monte de coisa, faz errado, tudo bem, é assim mesmo. Mas depois que ele vai aprendendo, vai secando, ele produz só o que o fogo tem que fazer. Só aquela luz e calor quase puro, quase sem labareda. Nesse momento, se o carvão tivesse consciência que ele está pura labareda, só aquela brasa imensa, ele poderia dizer, não sou eu mais que vivo, mas é o fogo que vive em mim. Assim como o homem com a graça de Deus no coração, pode dizer, não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Por isso assim representa o coração humano. Deixa eu ver aqui. Outra coisa bastante usada na liturgia é a água. A água, não só na missa. E uma coisa que eu não falei, todos esses objetos são também sacramentais. O que é um sacramental? É uma coisa que simboliza, ela simboliza algo. Por exemplo, a água representa a pureza. Essa é fácil. Essa todo mundo sabe.
A água representa a pureza, mas a água benta, ela não só representa a pureza, ela transmite a pureza. Uma pessoa que tenha se arrependido de todos os seus pecados veniais e que faz o sinal da cruz com a água benta, os pecados veniais são perdoados. Que é o pureza deles, Mesmo que não lembre. porque às vezes eu vou prestando a Sim. missa Aham. e falar, ai Senhor Jesus, não estou lembrando, mas eu queria que aqueles que eu cometi sem saber, sem lembrar, fossem perdoados. Tá. O senhor pode me dar uma ajudinha, padre? Como eu disse que se a gente faz o sinal da cruz com água benta e está arrependido dos pecados veniais, que eles são perdoados. E se eu não lembrar dos pecados veniais? A disposição geral de estar arrependido deles, já faz isso lembrar completamente de cada um. Assim também para a confissão. A confissão também perdoa os pecados esquecidos, certo? Mesmo quando a gente sente sobre pecados passados que a gente não espiou bem. Por isso, na confissão, de todos os atos de piedade, convém a gente ter esse arrependimento universal. Vamos procurar se arrepender de todos os pecados. Não ficar pensando em cada um deles antes de fazer o sinal da cruz, não é isso, né? Mas ter essa disposição geral. Senão a gente não vai fazer o sinal da cruz. Assim, quando a gente acaba de confessar, a gente se lembra do pecado que gostaria de ter confessado e não confessou. Ele está perdoado, se é um pecado grave, pode esperar até a próxima confissão para dizer, mas ele está perdoado, não impede a comunhão, certo? Então, voltando. E como eu falei do incenso, só voltar. O incenso como sacramental, ele purifica e cura dos males do demônio. Ele afasta o demônio. Ele representa a nossa oração e ele age dessa forma, sendo um sacramental. Ele realmente afasta o demônio. Então, como eu disse, a água representa a pureza. O sacerdote, antes de começar a missa, ele lava a mão, querendo mostrar que ele tem que estar livre do pecado para fazer o que ele vai fazer, rezar a missa. Tem uma parte na missa, que na verdade a missa é toda bonita, mas na parte no ofertório, onde o padre deita o vinho no cálice. Ele coloca o vinho, em seguida o coroinha apresenta a galeta de água, ele abençoa a galeta e pega uma gota e joga no vinho. Essa gota representa a humanidade. Se eu colocar vinho na água, ou melhor, água no vinho, vai estragar. Mas se eu colocar uma gotinha só, eu não vou estragar o vinho. A água é que vai, por assim dizer, se tornar vinho. Ela vai tomar todas as características do vinho, o sabor, a cor, o cheiro, e vai ficar parecida com o vinho. Então, isso representa a encarnação. Cristo, quando se encarnou, sendo divindade, vinho, e tomou a forma humana, água, ele não diluiu em nada a divindade. Muito pelo contrário, a humanidade é que foi dignificada com a encarnação. Então a água, nesse momento do ofertório, representa exatamente isso. A encarnação. A encarnação, o vinho, a divindade, e a água, a humanidade. Só para saber, nesse momento também, nesse momento que o padre derrama e abençoa a gotinha de água, quem se arrepender de todos os pecados veniais também está perdoado. Isso acontece várias vezes na missa. Quem aproveitar a missa é uma fonte inesgotável. Então sai de lá sem pecado. Outro deles é o azeite. O azeite também é usado em algumas missas, principalmente na missa do bispo, e é usado em vários sacramentos, em vários sacramentos, né? Na missa do bispo, quando ele prepara exatamente o óleo da crisma, que é o principal, na missa da Quinta-feira Santa, a missa que acontece na parte da manhã. Essas aqui são âmbulas. São 3 as âmbulas, né? São 3 os óleos santos, que é o do crisma, dos catecúmenos
e o dos enfermos, para serem usados nesses momentos. No batismo, por exemplo, é usado o óleo do crisma e o óleo dos catecúmenos. O óleo dos catecúmenos também também em algumas épocas foi chamado de óleo do exorcismo. Isso por causa de uma característica do vinho, do azeite, ou do óleo, né? Que é a mesma coisa. O óleo, o azeite, ele separa a coisa. Quando eu quero se eu colocar alguma coisa dentro do óleo, ele vai isolar do ar. E por isso algumas coisas ficam no óleo para lubrificar ou para isolar do ar, para ele não enferrujar. A gente usa bastante isso. Então, sendo algo que separa do ambiente, ele representa a santidade. O santo é aquele que está separado. Ele protege. Eu falei, ele protege alguns materiais de serem enferrujados. Ele era usado também como símbolo de força. Ele era usado nas lutas antigas. Os romanos usavam, antes de começar a luta, eles passavam o azeite pelo corpo, porque fica difícil para o oponente agarrá-lo. Ele agarrava e escapava. Ficava escorregadio. Ele representa a humildade. Porque para produzir o azeite, assim como para produzir o vinho, eu preciso pegar a uva e esmagar. A uva tem que se doar, a azeitona, tem que se doar para que o vinho seja produzido, para que o azeite... Estou sempre confundindo. Mas aqui, na verdade, o processo é parecido, né? Eu tenho que esmagar a uva para produzir o vinho, eu tenho que esmagar a azeitona para produzir o azeite. A uva tem que sofrer, assim como a azeitona tem que sofrer para produzir o vinho e o azeite. Então representa essa humildade dos dois. Vamos passar para os objetos. Na missa, nós temos aqueles que são chamados os vasos sagrados. E o mais sagrado de todos os vasos sagrados é o cálice. Que eu escolhi uma foto que me pareceu um cálice bonito. O nome do cálice, ele lembra uma árvore. Ele é dito aqui, a base, aquela parte mais grossa, é o nó, e a parte de cima, a copa. Exatamente como uma árvore. É nele que vai estar, ele tem que ser um material precioso, o mais precioso possível. Claro, depende da capacidade de cada local. Mas o que é obrigado? É obrigado que pelo menos a parte de dentro seja dourada. Isso é obrigado. O cálice tem que ser consagrado por um bispo. É o único desses vasos que tem uma consagração desse tipo. Ele tem que ser consagrado pelo bispo. E depois de consagrado, ele só pode ser tocado por clérigos. Pessoa que não é clériga não pode tocar um cálice. Não pode colocar a mão nele. Com uma exceção. Com pessoas que tenham essa função. Por exemplo, um sacristão. O sacristão tem que fazer isso por função. Ele tem essa necessidade. Então ele tem permissão para tocar o cálice. Desde que não seja nas funções. Por exemplo, durante a missa, não é o sacristão que vai mexer. Ele vai pedir para o padre ou outra pessoa, ou um clérigo mexer. Agora, quando tiver que arrumar a sacristia e arrumar o cálice, ele pode tocar. Fora das funções litúrgicas. Se eles, no caso, eles não poderiam tocar Não. durante a Santa Missa. E após a Santa Missa. Então, se eles tiverem a função, o padre delegou essa função para eles, eles podem. Podem guardar, mas não durante a função da missa. Depois, terminou a missa, todo mundo foi embora, ele vai lá guardar, ele pode tocar, pode colocar no lugar, pode colocar no recipiente onde vai guardar o cálice, pode tocar normalmente. Mas durante a missa não é correto que toque. É uma pessoa que não é clérigo. Uhum. Nem que sirva a Eucaristia. Nem que sirva a Eucaristia. Só o sacerdote. Uhum. Não, aqueles que têm ordens, né? Pode ser um seminarista que já recebeu alguma ordem, por exemplo, é um subdiácono, um diácono, pode tocar. Só que pode um leigo. Um leigo não.
Sim. Deixa eu colocar. Deixa eu ver. Isso que eu falei já. Então, ele vai conter o corpo de Cristo. Ou como a gente diz, o sangue de Cristo. E esse aqui é o símbolo. Não confundam, de novo, só retomando aquele ponto. Todas as espécies têm Cristo inteiro. Corpo, sangue, alma e divindade. Quando o sacerdote consagra o vinho, ele deixa de ser vinho e se torna Cristo inteiro. Mas ele representa o sangue, e é assim que é dito, o sangue de Cristo. Então, quando eu separo o sangue do corpo, o que eu faço? Eu mato. Eu faço o sacrifício. Então ele representa isso. Mas na verdade eu não separei o corpo do sangue. Todas as espécies têm Cristo inteiro. Mas ele representa essa morte. E assim como quando o padre, de novo, ele quebra a hóstia e deixa cair um pedacinho dentro do cálice, vocês já viram na missa. O que representa? Eu estou juntando de novo o corpo e o sangue. Representa a ressurreição. Essa parte representa a ressurreição de Cristo. E por conter o sangue de Cristo, o cálice é a representação do sepulcro, onde Cristo foi colocado. O cálice tem a patena. A patena, que é uma espécie de prato dourado, que sempre faz parte dele, onde também vai a hóstia em cima. Então os dois estão sempre juntos, a patena e o cálice. Dúvidas até aqui? Alguma coisa? É só o bispo que pode consagrar? O bispo que pode consagrar. Eu não sei se tem algumas exceções. Por exemplo, um padre... Eu sei que no caso dos paramentos, um padre pode dar a bênção no paramento que é dele. Aí ele vai usar, ele pode fazer a bênção. Eu não sei no caso do cálice. Eu acho que não, acho que só o bispo mesmo. Mas a regra completa eu não sei. Os dois padres já foram embora. Então. Também outra parte que faz parte do cálice é o véu dele, o véu do cálice. Não sei se vocês já viram, o padre muitas vezes cobre o cálice com um véu e ele fica num formato, parece um montezinho. Fica com uma cruz na frente, com aquele paninho em cima dele. Aquele pano, o cálice coberto com aquele pano representa o Monte Calvário. Agora vamos passar para as vestes litúrgicas. Está muito cansativo? O padre, ele coloca as vestes. O sacerdote, não bispo, ele está na sacristia. Ele se veste na sacristia. O bispo não. O bispo já se veste no altar. Ele se prepara para a missa no altar. O sacerdote comum, ele se prepara na sacristia. Então, primeiro ele lava as mãos, como eu falei, e depois ele vai colocando cada peça da vestimenta dele. Isso para o rito romano. Então tem orações que ele usa para cada peça que ele vai colocando. A primeira de todas, na verdade, é a batina com que ele está vestido, que representa, sendo preta, representa o luto, porque o sacerdote está morto para o mundo. Depois ele coloca essa parte, tá vendo, é um paninho, é um retângulo, que tem 2 tiras, aqui, né? Tem 2 tiras e uma cruz no meio. Ele é feito de linho, ele é todo branco, chama mito. Quando ele vai vestir essa parte, ele coloca esse retângulo na cabeça, puxa as tiras e deixa ele escorregar para a garganta e dobra por cima da garganta, fazendo esse movimento aí cruzado. Então ele cruza o pano por cima da garganta. Ele representa um elmo com que o sacerdote vai se vestir para se proteger. E ele pede um elmo, sabe aquele capacete de guerra. Alguns, até hoje, eles colocam na cabeça esse amito, e só depois que eles vestiram todas as outras partes, é que eles dobram para trás. Mas a maioria não, eles só tocam e depois deixam escorregar logo nessa parte aqui que a gente está vendo na figura.
colocando por baixo de tudo. Como eu disse, cada veste que ele coloca, ele faz uma oração específica para aquela veste. Então, quando ele vai colocar o amito, ele faz essa oração aqui. Colocai, Senhor, na minha cabeça o elmo da salvação, para que possa repelir os golpes de Satanás. Então, essa parte representa essa proteção contra o diabo. A próxima parte é a alva. A alva é essa túnica branca, toda de linho. É uma peça bastante bonita. Ela é inspirada, ela vem do costume dos antigos romanos que usavam isso aqui como uma roupa, aquela túnica branca deles, a toga. Não a toga, é a túnica mesmo. A toga eles colocavam por cima. E por ser branco, ele representa a pureza de coração, que o sacerdote tem que estar vestido para poder rezar a missa. Representa também, quando Nosso Senhor foi ser julgado por Herodes, Herodes colocou uma túnica branca nele, porque era o símbolo dos loucos. Também representa essa túnica dos loucos que o sacerdote coloca, porque por Cristo a gente aceita ser chamado até de louco. Para os outros, né? Os outros enxergam isso como loucura, né? Não que seja. E ao colocar isso aqui, ele diz essas palavras: revesti-me, Senhor, com a túnica de pureza, e limpai meu coração, para que, banhado no sangue do Cordeiro, mereça gozar das alegrias eternas. Em seguida, ele vai colocar, essa peça é uma peça que vai até o chão, às vezes é maior que o sacerdote, e ela é larga, então ela tem várias pregas, então é uma coisa que ficaria difícil para manuseá-la sozinha. Então isso aqui tem que ficar preso de alguma forma. Aí que entra outra peça, que é o símbolo. O símbolo é uma espécie de corda. Aqui eu não coloquei a figura, por isso que eu estou falando. É um cordão que ele coloca na cintura e amarra aqui em volta para prender essa túnica. Para essa túnica não ficar solta, não ficar atrapalhando. Então ele prende aqui com essa corda. E o que essa corda representa? Para os antigos, os rins sempre foram o símbolo da impureza. Então, aquilo vai segurar essa parte e faz uma certa mortificação. Então, ele representa a mortificação necessária para manter a pureza. Representa também, quando Cristo foi preso, ele foi amarrado para ser levado para julgamento. Essa corda representa também essa corda com que Cristo foi amarrado para ser julgado. O sacerdote faz a seguinte oração: cingi-me, Senhor, com o símbolo da pureza, e extingui nos meus rins o fogo da paixão, para que resida em mim a virtude da continência e a castidade. Eu não coloquei a figura? Ah, não, aqui não tem. Eu mostrando essa figura, mas ele tampa com o braço. Uma outra parte, a parte seguinte que ele veste, isso aqui tudo na ordem. Ele vai colocando nessa ordem, vai dizendo essas orações para se preparar para a missa. Então ele coloca essa outra peça aqui que chama manípulo. É um pano de seda com a cor litúrgica de acordo com a missa do dia. E ele tem 3 cruzes, uma de cada lado e uma aqui em cima. Dá para ver mais ou menos na figura. Antigamente, quando alguém ia um orador ia fazer um discurso, ele usava isso aqui por um sentido prático. Durante o discurso, ele podia se emocionar, então ele era mais fácil, ao invés de pegar um lencinho e enxugar os olhos, ou ele está suando, ele pega um lenço e enxuga o suor, ele já deixava um lenço preso no próprio braço. Então ele já pegava e já se limpava ali mesmo, já enxugava as lágrimas, para dar mais agilidade. É daí que vem o uso aqui, dos antigos oradores. Então, ele representa, ficando no braço, na mão, o sacerdote coloca na mão esquerda, representa as obras feitas que o sacerdote, a partir dessas obras, espera receber a vida eterna. E representa também a corda com que Cristo foi atado à coluna,
Cristo, quando foi ser açoitado, ele foi amarrado e colocado numa coluna e foi açoitado. Esse símbolo representa essa corda. Por isso que, quando o sacerdote vai fazer o sermão, a homilia, ele tira essa parte, porque a palavra de Deus não pode estar amarrada. Então ele tira as amarras de Cristo. E faz a seguinte oração para vestir essa peça. Fazer, Senhor, que mereça trazer o manípulo do pranto e da dor. Lembra que ele enxugava as lágrimas, né, o orador. Para que receba com alegria a recompensa do meu trabalho. A outra parte que o sacerdote veste é a estola. A estola era outra peça que era usada pelos antigos oradores. Uma pessoa, quando via alguém com uma estola, ele sabia que era alguém que tinha certa autoridade. Era alguém que devia ser escutado. Então, por isso, o sacerdote também coloca essa estola. Um sacerdote comum coloca a estola dessa forma, cruzada. Um bispo coloca a estola sem cruzar. Essa é uma distinção que faz entre os dois. Porque o padre está subordinado à autoridade do bispo. O bispo tem a plenitude do sacerdócio, né? O sacerdote completo é o bispo. O padre, por exemplo, o padre não pode fazer outro padre. O sacerdote já pode. O sacerdote pode ordenar um padre. O bispo pode ordenar um padre. O sacerdote não. E outro bispo também. É errado o sacerdote usar sem cruzar aqui? Sim. Pelo menos no rito romano, eu não sei como é hoje. Só durante a missa, eu estou vendendo uma confissão, não precisa. Não, na confissão, eu acho que ele coloca normal, coloca sem cruzar. Esse aqui é durante a missa. Uhum. E representa o poder sacerdotal, como o orador era reconhecida a autoridade dele. Quando alguém via aquilo lá, a gente reconhece o poder sacerdotal quando a gente vê o sacerdote com a estola. A gente vê, tá com a estola, é um sacerdote. E ele representa tanto o poder do sacerdote, portanto, o poder do sacerdote vem de Cristo e da igreja, e é tão representativo que nos exorcismos, por exemplo, se um sacerdote coloca a estola dele em cima do possesso, é como se colocasse um peso gigantesco em cima daquilo. O diabo não consegue se mexer. É um peso que ele não consegue tirar, o peso da estola. Tamanha autoridade que aquilo representa. Lembra que eu falei? Várias coisas aqui são sacramentais. Ele não só representa aquilo, mas ele produz aquilo que ele representa. Ele representa a autoridade e ele no diabo produz esse efeito. Fica quieto aí. E a oração que ele diz é: restitui-me, Senhor, a estola da imortalidade que perdi na prevaricação do primeiro pai. E ainda que não seja digno de abeirar dos vossos sagrados mistérios, fazei que mereça alcançar as alegrias eternas. E por fim, a última peça que ele coloca é a casula. A casula, a gente conhece o nome mais comum, é casulo, que é um nome parecido. E quer dizer mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, é um diminutivo de casa, é casinha. A casinha da borboleta é o casulo. A casinha do padre é aquela veste que ele coloca por cima de tudo. Antigamente, ele usava um manto gigantesco, parecia uma tendinha. Imagina uma coisa cônica, ficava só a cabeça dele de fora e os braços ele tinha que levantar para poder movimentar, poder manipular qualquer coisa na missa. Com o tempo, aquilo foi diminuindo, colocaram menos peso e hoje a túnica, a casula romana, ela é aberta aqui dos lados. Então só tem essa parte da frente e a parte de trás para o padre ter um movimento melhor. Ele, sendo essa casinha, ele representa o isolamento que o padre tem que ter do mundo. Aquilo vai isolar o padre, essa representação. A oração que ele faz: Senhor, que disseste, o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Fazei que eu suporte de maneira a alcançar a vossa graça. Amém. Aí ele está pronto, ele vai para a missa. Mas eu não terminei a casula ainda. Essa é a casula romana. Imagina, o sacerdote entra na igreja desse jeito. Ele vai com uma cruz nas costas. Quem será que ele representa?
Ele entra assim que ele entra na igreja, com uma cruz nas costas, seguidos dos coroinhas. Ele representa Cristo, que está levando a cruz, mas é uma cruz de pano. Por que uma cruz de pano? Porque Cristo disse, o meu jugo é leve, a minha carga é suave. Essa é uma casula romana, deixa eu voltar aqui. Essa é a romana, essa aqui é a gótica, que também se usa. A diferença entre elas é que a gótica não tem aberta essa parte lateral, ela é um pouquinho mais difícil de manipular. E a romana, ela é aberta dos lados, o padre tem mais liberdade de movimento. Por isso que durante a missa, durante a consagração, o coroinha, no rito romano, ele levanta a casula do padre, porque o padre consiga, antigamente era pesado, se não levantasse, ele não conseguia erguer a hóstia na hora da consagração. Então com isso aqui, o coroinha ajudava, levantava um pouco a casula e ele conseguia erguer os braços. Se manteve o movimento, mas hoje não tem real necessidade, é só o costume. E todas essas vestimentas, essas três no caso, o manípulo, a estola e a casula, elas acompanham a cor litúrgica do ano, ou da missa. E quais são as cores litúrgicas? Nós temos 5 cores litúrgicas. A primeira delas é o branco. O branco representa a pureza. A pureza representa a alegria. Ele é rezado em missas de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. Nós temos também o vermelho, representa o sofrimento, representa o amor, e por isso é usado nas missas de mártires, santos mártires, e do Pentecostes por causa do amor. O amor, propriamente, é o Espírito Santo. O verde é a cor mais usada, o que se usa durante o maior tempo, representa a esperança. Ele é usado durante o tempo porque representa o nosso tempo, o tempo que nós vivemos aqui esperando ir para o céu. Por isso essa esperança. O roxo representa a penitência, é usado no tempo do advento e no tempo da quaresma. E por fim o preto, representa o luto e o pesar, é usado na Sexta-feira Santa, com a morte de Cristo, e é usado nas missas de Requiem, a missa de mortos. Essas 5 cores são as cores litúrgicas, mas nós temos outras cores que são usadas também, que também depende, elas substituem uma ou outra de acordo com a situação. 2 de novembro, você está tentando usar? 2 de novembro é defuntos, finados. Então, que outras cores nós temos? Nós temos, vou colocar todas aqui, o dourado, o azul, o rosa e o prateado. O dourado, propriamente no começo, o dourado significa de ouro. Eram casulas e outras partes feitas com fio de ouro. E para dar para Nosso Senhor o que tem de mais riqueza. Para na missa ser usada essa riqueza. Só como curiosidade, quando São Francisco de Assis ele ajudava a missa como diácono, ele chegou só diácono, São Francisco nunca foi ordenado padre, mas ele ajudava a missa como diácono. O diácono usa uma dalmática que parece a casula do padre, só que tem mangas. É a única diferença. E a dalmática que ele usava era uma dalmática de ouro. Então São Francisco, que era favorável à pobreza, durante a missa não. Para Nosso Senhor, tudo. Pobreza pessoalmente, sim, mas para Nosso Senhor, tudo. Então, o dourado, ele substitui algumas cores pela festa, pela alegria que mostra a cor e pela riqueza. Ele pode substituir o branco, pode substituir o verde e pode substituir o vermelho. Então, se o padre não tem alguma dessas cores, mas tem um dourado, ele pode usar nesses casos. O azul é usado para festas de Nossa Senhora, mas com a aprovação do bispo. Então, para o padre usar, ele precisa que o bispo aprove, dê permissão para usar aquela cor para festas de Nossa Senhora. O rosa é usado em 2 missas no ano. É a missa, o domingo Gaudete e o domingo Letare.
que são missas dentro do tempo de penitência, ou seja, dentro do tempo do Advento e da Quaresma, mas que tem um ponto de alegria. Então, é como, mais ou menos como se você pegasse o roxo e colocasse um pouquinho de branco. Colocando o roxo com um pouquinho de branco, ele fica rosa. Então, nesses 2 domingos é usado o rosa. E por fim, alguns autores colocam também, nem todo mundo coloca essa cor, né? Alguns entendem como branco, colocam o prateado, que ele substitui o branco. Alguns autores nem citam, usam direto como branco. A gente viu ali no esquema, na planta da missa, na planta da igreja, que ela tem uma disposição padrão. O altar é voltado para o leste, onde nasce o sol. Quanto tempo? Que horas termina, Leandro? Desculpa. Tem mais meia hora ainda. Meia hora. Então, o altar está virado para o leste, onde nasce o sol. O lado de quem entra, a esquerda é o norte e a direita é o sul. Então, quando a gente vai falar, a gente nunca diz a direita e a esquerda, quando a gente está ajudando a missa. Porque você não confunde, eu estou olhando para onde, né? Eu estou de costas para o altar, de costas para o povo. Então a gente nunca diz direita e esquerda. A gente sempre diz o lado da epístola, que é o lado direito de quem entra, é o sul. E o lado do evangelho, que é o lado do norte. E por que o lado do evangelho é o lado do norte? Não sei se vocês já acompanharam a missa solene no rito romano, onde tem um sacerdote que reza e é ajudado por outros 2 que fazem o papel de subdiácono e diácono. Quando vai ser rezado o evangelho, quem reza o evangelho não é o sacerdote, é o diácono. Então ele se dirige para o lado direito, eles estão aqui, eles se dirigem para cá, o subdiácono abre o missal e o apoia com a cabeça, que nem a gente está vendo aqui, para mostrar a adesão dele a toda a palavra de Deus. Então, e o diácono, então, lê o evangelho. Voltado para o norte, porque, como a gente fala, né, para dar a direção, né? Eu estou desnorteado, eu não tenho direção. Então, aqui dá o norte, é para onde a gente tem que seguir. O evangelho diz para onde a gente tem que seguir. O evangelho é o nosso norte, por isso ele está aqui. Na missa solene, nas missas episcopais, ele é feito assim. Na missa solene não, na missa solene, na missa que tem só o sacerdote, que ele não é ajudado, ele não faz esse movimento. Então ele simboliza simplesmente virando o missal. Ele está no altar sozinho, ele vira o missal, ao invés de, quando ele vai rezar a epístola, o missal está nessa posição. Quando ele vai rezar o evangelho, ele vira para lá, simbolizando que o evangelho é o nosso norte. Ele vira também para o norte. Também representa que a palavra de Deus o lado da epístola, sendo o lado direito de quem está aqui no altar, né? Imagina o sacerdote aqui no altar, nessa posição. O lado direito representa o lado dos bons e o lado direito representa o lado dos maus. Então a epístola é colocada direitinho, porque a palavra de Deus para os bons é reta. Agora, para os maus, são representados pelo lado esquerdo, a palavra de Deus é atravessada. Então, por isso, essa troca também representa isso, essa troca de movimentos. E nós? Nós representamos alguma coisa na missa? A gente vê bastante falar, a gente não assiste a missa, a gente participa. Não é correto falar assim. Na verdade, quem reza a missa, se alguém perguntar quem reza a missa, a resposta tem que ser na hora, Cristo. É Cristo que reza a missa. Mas ele oferece também em nosso nome. As orações na missa, por exemplo, ele fala orate frates, orar irmãos. Essa parte é explícita. Ele fala, orar irmãos para que o meu e o vosso sacrifício seja agradável a Deus. Então ele também inclui a gente. Ele fala, imagina só, e é assim mesmo, hein? Cristo está oferecendo o que Deus mais ama, que é Ele mesmo, o próprio Cristo, o próprio Filho, e fala, eu ofereço, e todo mundo aqui que está junto comigo está oferecendo também.
Então, não é pouca coisa. Isso não é símbolo, isso é verdade. Isso é assim. Essa parte não simbólica, essa é a parte real. Mas e nos símbolos? Como eu falei, o padre, quando ele entra, ele representa Cristo. Os coroinhas representam os apóstolos. E imagina só, quando a gente vai comungar, a gente está na missa, assistiu a missa, e a gente vai comungar, o que a gente recebe naquele momento? É o próprio Deus, é o próprio Cristo. Se nesse momento aparecesse um anjo, e por um milagre ele pegasse um sol inteiro e enfiasse dentro do nosso peito, seria menos. Seria menos. É menos do que acontece. O sol, apesar de ser gigantesco, ele é finito. Ele tem um tamanho, eu consigo medir. Ele mede não sei quantos milhões de quilômetros de diâmetro. Deus não dá para medir. Deus é infinito. E, no entanto, quando a gente comunga, é isso que acontece. Nós retemos o infinito. É uma coisa inacreditável. O que nós fazemos na missa, mesmo nós, os fiéis, não leigos, o nosso trabalho é trabalho de anjo. Nós representamos anjos ali. Os anjos não podem comungar, mas está cheio de anjo lá, com certeza, porque nós não conseguimos dar a adoração que Cristo merece naquele momento. Então os anjos descem do céu para acompanhar a missa. Mas nós vamos lá, nós comungamos. Nós pegamos um pedaço do céu, por assim dizer, e trazemos para a terra, quando nós comungamos. Nossa Senhora, a gente diz bastante de Nossa Senhora, que Nossa Senhora, sendo finita, ela acabou sendo mãe de Deus. Ela, finita, conteve o infinito. É uma coisa belíssima, mas nós fazemos também isso de certa forma. Durante pouquíssimo tempo, mas é sim, nós também fazemos. Nós contemos o infinito nesse momento. É tremendo, até de se pensar, eu não sei como um padre... se um padre parar para pensar na hora, acho que ele não consegue rezar a missa. Porque é uma coisa tão gigantesca, tão bonita e tão grandiosa, que a gente pode dizer, como foi dito, como os judeus repetiram, que grande poder Deus deu para os homens, porque é de verdade. O que Deus deu para a gente não dá para falar. Quando coroinha, eu já ajudei várias missas, eu era professor de coroinhas. Quando o coroinha vai lá, o padre está dando a comunhão, e ele está lá com o prato da comunhão, o patena da comunhão. E o que ele está tentando fazer lá? Ele está evitando que Cristo caia no chão. Porque é isso que ele está fazendo. Cada partícula é Cristo inteiro. Então ele vai lá e recolhe, não deixa que Cristo caia. Mas se a gente parar para pensar, isso é trabalho de gente? Que pessoa é digna de evitar que Cristo tropece? Está escrito na Bíblia que os anjos evitarão que os seus pés tropecem nas pedras. O que um leigo faz ali é trabalho de anjo, de verdade. Isso não é símbolo, isso é de verdade. O nosso trabalho é trabalho gigantesco, mas nós representamos sim anjos quando nós estamos na missa. Mesmo que só assistindo, mesmo que não somos nós que rezamos a missa, é Cristo que reza a missa. Mas o nosso trabalho é gigantesco, é uma coisa que se a gente for parar para pensar, não dá, a gente começa a chorar na hora. Bom, o que eu tinha para falar é isso aqui. Alguém tem dúvidas? Não? Vamos rezar então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.